E quem diria que a maior tendência de 2026 seria ser humano? Eu disse, só que não está registrado em lugar nenhum, então é como se eu não tivesse falado, né? Nesse mundo que a gente vive hoje, se você não postou um vídeo, uma foto de um acontecimento, ele simplesmente não aconteceu, né? Aliás, o negócio tá tão complicado hoje que mesmo que você tenha registrado alguma coisa, pode ser que você publique e venha alguém questionar, falar que é mentira, falar que é IA, falar qualquer coisa nesse sentido, e não necessariamente a pessoa tá errada. Realmente dá para ser uma IA substituindo você hoje. Eu não esqueço do dia que eu falei para minha psicóloga da minha angústia, porque eu sentia que parecia que não existia a verdade mais, pensando que ela ia me falar alguma coisa assim para me acalmar, para me consolar, acalmar meu coração, falar: "Não, existe sim". E ela concordou. Ela falou: "Sim, realmente, a verdade não existe mais. Você tem todo o direito de estar mal e angustiada com isso, porque realmente a verdade já não existe mais". Mas calma, gente, antes da gente entrar nesse buraco, deixa eu explicar sobre o que se trata esse vídeo de hoje, os materiais que eu tô usando, tal. Vamos ficar felizes aí, né, que é um vídeo de desenho e fala, que vocês me pedem tanto. E apesar de os últimos desenho e fala, enfim, vídeos de desenho que eu postei não terem ido tão bem, eu senti necessidade de postar esse aqui, porque eu queria conversar sobre isso com vocês, mas ao mesmo tempo eu não estava afim de gravar esse vídeo olhando para a câmera, falando com ela. Eu não sei, eu ainda tenho que investigar esse meu sentimento melhor antes de trazer ele para vocês, no sentido de não querer falar sobre certas coisas olhando para a câmera. Mas fato é que hoje teremos um desenho e fala. Bom, tudo começou quando eu estava ali scrollando no Instagram, aquele momento em que você fala: "Ah, eu vou olhar aqui só 5 minutinhos, né? Fiquei aqui fazendo, sei lá, uma atividade meio chata nos últimos minutos, então eu vou passar agora 32 horas no celular, né, para dar uma espairecida". E um tempo atrás eu lembro que eu reclamei do meu algoritmo lá no canal de transmissão que a gente tem no Instagram, e falei que estava muito ruim meu algoritmo, meu feed, tinha muita coisa zoada e tal. E qual foi a minha surpresa depois que eu descobri que a culpa era minha, né? Que quem estava engajando fofoca antes e depois de academia, né? Era eu mesma. E aí por isso o algoritmo estava me mostrando aquelas coisas. Olha só, tão ruim, né, gente? Ter que nos responsabilizar pelas nossas coisinhas. Enfim, aí com intenção, eu comecei a usar o meu Instagram com intenção, né? Porque eu falava, não é possível que o meu Pinterest é a coisa mais maravilhosa do mundo, meu login e senha vai ficar de herança, entendeu? Para os meus sucessores, sei lá. Como é que fala isso? Filhos, né? Se eu tiver para os meus gatos. Aí eu abro meu Instagram e a primeira coisa que aparece é a cama da Virgínia cheia de pétalas de rosas, tem alguma coisa errada. E aí comecei a mostrar para o Instagram: olha, isso eu gosto, isso eu não gosto, isso eu quero ver. Sabe, igual a gente aprendeu naquele documentário sobre o Facebook, eu acho, que tem na Netflix, o Dilema das Redes, acho que é isso. Tipo assim, aparecia um vídeo ou uma foto de alguma coisa que eu considerava que seria melhor para minha cabeça, por exemplo, um vídeo de desenho, um vídeo de gatinho, alguma coisa assim, eu, além de curtir, eu parava e deixava a tela do celular ali um tempo. Falava: agora o algoritmo vai entender que é isso aqui que eu quero ver. E de fato, deu muito certo. Meu Instagram hoje é maravilhoso. E eu sei que a internet é um lugar horrível, sim. Aliás, pode ser um lugar horrível, mas eu lembro muito de ficar pensando muito sobre isso. Aliás, eu penso muito sobre tudo, infelizmente, né? Mas enfim, eu pensava assim, cara, não é possível. Como que um lugar, no caso a internet, sempre foi um lugar de inspiração para mim, um lugar que ativava os meus sonhos, sei lá, coisas nesse sentido, me deixava motivada, me deixava feliz, desde que eu tinha 13 anos, e de repente esse lugar vira um lugar de ansiedade, de comparação, de coisa inútil, sabe? E eu não conseguia aceitar, falava, não é possível que é só isso agora. E realmente, hoje a internet tem muito mais coisas do que tinha antes. Eu acho que antes o que tinha era realmente o que eu gostava, porque o tipo de pessoa que eu era o tipo de pessoa que estava na internet. E hoje todo mundo está na internet. E eu não tô reclamando disso, tá? Eu acho que é assim que tem que ser. As coisas têm que ser acessíveis para todo mundo, realmente, para todos os tipos de pessoa. Só que a consequência disso é que muitas vezes você acaba sendo exposto a coisas que não são pro tipo de pessoa que você é.
E aí cabe a você, então, fazer essa curadoria da internet. A internet não é boa ou ruim, tem tanta coisa que eu acho que depende muito mais da gente, não só da gente, claro, mas depende da gente também fazer essa curadoria, de coisas que a gente consome, do tempo que a gente consome, e isso varia de pessoa para pessoa. Tem gente que, sei lá, se ficar 30 horas no celular, desliga e segue a vida, e tem gente tipo eu que, como eu falei, pensa muito, suga muito as coisas, observa demais, sabe, fica questionando tudo, a vida e o caos. Para mim não rola ficar vendo certas coisas, entendeu? Mas enfim, para variar já tô viajando, né, desviando do assunto, mas vamos voltar. Como meu algoritmo atualmente está maravilhoso, eu devo ter sido uma das primeiras pessoas do planeta Terra, um dos primeiros usuários do Instagram, a receber o shooting maravilhoso da Elle Fanning. Elle Fanning, sei lá como é que fala o nome dela, aquela atriz fofíssima, maravilhosa. Ela fez um shooting para o Who What Wear, que é uma das principais plataformas digitais de moda, beleza, tal, aí do mundo. É tipo uma revista online global. Tá muito em alta hoje, mas eu lembro de acompanhar já o Who What Wear na época em que as irmãs Olsen eram as It Girls do momento. Elas ainda são, mas assim, It Girls no sentido de meio influencer da época, que na época não tinha influencer, né? Mas sei lá, eu sei que eu acompanho esse Who What Wear faz um tempão. E eles fizeram então esse ensaio de fotos com a Elle Fanning e ela foi fotografada pelo Sylvester McCaw. E eu confesso, gente, que eu já tinha visto o trabalho dele por aí. Sabe quando você consegue ver uma unidade em vários trabalhos que você entende que eles são da mesma pessoa? Só que eu não sabia quem era a pessoa, eu não sabia o nome dele. Só que eu fiquei tão, mas tão obcecada nessas fotos, nesse shooting, nos bastidores. Quando eu vi os bastidores, então aí eu fiquei mais louca ainda, mais obcecada. Sabe criança quando quer ficar vendo o mesmo filme 800 mil vezes? Nossa, gente, uma vez um priminho meu foi em casa, ele assistiu Toy Story tantas vezes, que até me desensibilizou daquele filme, que era um filme que me fazia chorar muito. Eu vi tantas vezes que eu falei, ai meu Deus do céu. Só que isso não aconteceu agora. Quanto mais eu via essas fotos, mais eu queria ver essas fotos e mais eu queria fazer alguma coisa relacionada a essas fotos, sabe? Eu não sei se eu já falei isso em algum lugar, mas eu falo muito pra mim mesma, que eu sinto que a arte boa é aquela que dá vontade da gente fazer outra arte. Não necessariamente a gente faz, mas a gente fica com vontade, sabe? Tipo o álbum novo da Rosalía. Ele me dá vontade de fazer um filme, parece uma trilha sonora de alguma coisa. Eu não vou fazer um filme, mas dá vontade. Pra mim, esse shooting parece uma coisa assim, meio pobres criaturas, com bonequinha de luxo. E aí a cor, assim, parece uma cor de livro, sabe? Tipo, parece que você tá lendo um conto de fadas, uma historinha. Gente, os elementos, sabe? Os gatinhos, os recortes, as coisas que parecem ser feitas de papel, assim, sabe? De cartão. É uma coisa meio porcelana. Ai, olha, é maravilhoso, tipo, o tamanho das coisas, sabe? Essa coisa que parece, tipo, meio 2D ao invés de ser 3D. Parece tudo parece um grande desenho pra mim. Fato foi que me deu vontade de desenhar, e eu desenhei. E isso acontece com frequência, tá, gente? A diferença é que agora eu gravei. E ultimamente eu não tenho gravado muito das coisas que eu faço, mas esse me deu vontade de gravar também, acho que pelo fato de eu estar de férias agora em janeiro. E como eu falei, uma coisa que me pegou muito nesse trabalho, nesse editorial, foi ver os bastidores e ver o cenário, sabe? As coisas em tamanho real, aquelas coisas feitas de papel e tudo, ver a Elle Fanning sendo maquiada, enfim, me deu uma sensação tão boa, sabe? Depois eu entendi melhor, enquanto eu desenhava, pensava sobre isso e tal, que a sensação boa que me deu, que na hora eu não percebi, foi perceber que o negócio foi feito por pessoas, sabe? E aí, invariavelmente, a gente vai ter que entrar no assunto da inteligência artificial, que é bem polêmico. Eu, como ilustradora, como artista, eu tô assim, eu me posiciono contra a inteligência artificial, ainda mais no uso de trabalho artístico. Aliás, quando eu falo trabalho artístico, eu quero dizer trabalho criativo, tá? Eu entendo você usar a inteligência artificial para, de repente, estruturar uma ideia, ajudar a planejar alguma coisa, né? Estruturar, assim, um planejamento de algo, tal. Eu sei que ajuda muita gente. Eu prefiro não usar, até porque eu sinto que existe
parece que um deslumbramento do negócio que não é real. Eu vi um vídeo muito legal do Luigi, eu gosto muito dele aqui no YouTube, quando teve aquela polêmica do estúdio Ghibli de IA, que ele fala assim, cara, a gente tem essa impressão de que tudo que acontece na tecnologia é feito de forma muito natural. Nossa, é o curso natural das coisas, né? As coisas vão evoluindo e não sei o quê. Só que se você vê o tanto que a Meta ou outras empresas aí estão investindo em inteligência artificial há anos, bilhões e bilhões e bilhões de dólares, que assim, como tudo no capitalismo, o negócio agora tem que funcionar, entendeu? Tem que enfiar isso goela abaixo das pessoas, porque foi muito dinheiro investido. Então precisa ter um retorno financeiro disso. E aí, de repente, tudo é IA, tudo tem IA, tudo parece sendo enfiado goela abaixo da gente. Tem coisa que não tem que ter IA e tem IA, porque parece que, por um momento, pelo menos, era moda ter IA nas coisas, ter inteligência artificial. Se você não tem, você tá para trás, entendeu? E eu não sei, eu posso estar sendo meio uma coisa meio teoria da conspiração, mas eu realmente acredito nisso, que muitas dessas coisas são enfiadas goela abaixo da gente. E assim, também vou falar uma coisa agora que eu acho que tá faltando um pouco para as pessoas hoje, que é foda-se o que eu acho também, né? Tipo assim, eu não sei tudo de tudo, eu não trabalho em todas as áreas da ilustração, eu não sei quais são todas as possibilidades de uso de uma IA. Posso falar sobre a minha experiência pessoal, todas as vezes que eu usei, mesmo como ferramenta, eu não achei nada tão revolucionário assim. E o que eu acho, na verdade, que é mais problemático é você usar a inteligência artificial como criativo para fazer coisas criativas e não como uma ferramenta, porque até aí um Procreate da vida é uma ferramenta que facilita muito o nosso trabalho. E aí, se você desenhar no iPad, você não está desenhando? Você não está criando? Não é isso que eu penso. Mas assim, se você usa inteligência artificial para fazer a parte criativa, você como criativo, você serve para quê? Você vai fazer o quê? Tá? Assim, pode ser uma visão muito mercantil de mim mesma, de achar que eu nasci para criar, né? Aquela coisa assim, criada para criar, que aí se eu não criar, quer dizer que eu não existo, eu não sirvo para nada, mas é como eu penso, entendeu? Então, você usar a inteligência artificial para escrever um texto para você, para ter ideia para você, pior, para desenhar para você, meu, não dá, né? Mas, novamente, foda-se o que eu acho, eu só tô falando a minha opinião no meu canal como uma ilustradora. Então, eu acho que é quase óbvio qual seria a minha opinião, né? Agora, colocando de frente a minha opinião com o resto do universo e do que acontece no mundo, para ser razoável, né? Novamente, você não é o centro do universo, não adianta você achar uma coisa se o mundo está caminhando para um outro lado. Já que não dá pra gente fingir que rede social não existe, a inteligência artificial não existe, nossa, gente, o ato falho foi babado aqui. O que eu acredito profundamente que tinha que acontecer hoje é simplesmente uma regulamentação dessa papagaiada que existe hoje. Tipo assim, não devia ser autorizado uma empresa, uma agência, demitir metade dos funcionários para substituir por inteligência artificial, ainda mais falando de ilustradores, de designers. Então, se alguma empresa fizer isso, tinha que ser multada. Ela tinha que comprovar que ela tem um número X mínimo de funcionários, se ela quer usar inteligência artificial, se ela lucra X por ano, então ela pode usar X% de inteligência artificial e ela precisa ter pelo menos um número X de funcionários ganhando X reais, entendeu? Essas coisas que eu acho que precisavam ser feitas, mas enfim. Acho que ficou claro o meu cansaço com esse assunto, né, gente? E eu acredito que, novamente, eu não sou um ser tão especial assim, e se eu tô com esse pensamento, esse sentimento, eu acredito que outras pessoas sintam a mesma coisa. A internet sempre me ajudou muito nisso, não importa qual pensamento eu jogue aqui, sempre vai ter alguém, por mais individual que seja o negócio, sempre vai ter alguém que vai falar: cara, eu me identifico com isso. E essa minha obsessão com esse shooting deixou esse sentimento muito claro para mim, que era uma coisa, na verdade, que eu já estava sentindo não, já estava prevendo lá atrás, quando começou, principalmente o negócio do Estúdio Ghibli, lembra que estava todo mundo postando desenho feito pelo estúdio, como se fosse o Estúdio Ghibli, né? Era uma inteligência artificial te desenhando como se você tivesse sido desenhado pelo Estúdio Ghibli. Que eu falei, cara, isso que está acontecendo é horrível, mas eu me recuso a achar
que a inteligência artificial vai sucatear um trabalho como o do Estúdio Ghibli, entendeu? Vai deixar menos valioso o trabalho do Estúdio Ghibli. Pelo contrário, o que eu pensei na época foi: agora sim, as coisas que são feitas por pessoas, que são feitas, entre aspas, à mão, elas vão ter muito mais valor se qualquer máquina consegue fazer igual, entendeu? E não fica igual, né, gente? Pode ser que um dia fique, mas ainda assim não fica igual. É sempre meio vazio de alguma coisa quando é feito por uma outra coisa que não é um ser humano. Não adianta. E aí eu entrei nessa noia na época, eu falei: "Cara, agora não vai ser mais só sobre o resultado de alguma coisa, no caso de um trabalho artístico. Não vai ser só sobre um desenho, não vai ser só sobre uma música, não vai ser só sobre um filme. Agora a gente vai se interessar cada vez mais em ver o processo das coisas, e o processo das coisas também vai agregar no quanto a gente gosta ou não, ou do que a gente sente, independente da gente gostar ou não, mas vai impactar cada vez mais no que a gente sente pelo resultado final. Eu sempre acreditei muito nisso, mas eu sou uma pessoa que gosta de artes, então eu sempre gostei mais, enfim, eu tô falando de gostar porque é mais fácil de entender, mas enfim, eu sempre senti coisas diferentes a depender do que eu via do processo daquilo, sabe? Então, sempre vai existir o trabalho raso, o trabalho superficial, mas eu acredito que cada vez mais o trabalho, quando você vê que tem um processo criativo por trás, quando você vê o processo do negócio acontecendo até chegar no resultado, eu acredito que cada vez mais isso vai ser valorizado e vai agregar valor no resultado final, entendeu? Tem aparecido muito para mim no TikTok, principalmente, no Instagram também, vídeos de pessoas fazendo desenhos assim, super de boa, super simples, às vezes no meio da rua, no metrô, e aí com o texto em cima escrito: arte ruim ainda vai ser melhor do que inteligência artificial. Porque é isso, você vê a pessoa fazendo, você vê a menininha ali no metrô com a roupinha dela de frio, gravando a amiga dela, desenhando, aí você fala: nossa, onde será que elas moram? Por que ela tá desenhando isso, né? Nossa, eu nunca pensei em desenhar no metrô, deve ficar chacoalhando, entendeu? Tipo, envolve coisas que humanos fazem. E eu juro por tudo que é mais sagrado que eu realmente pensei nisso lá atrás. Falei: cara, tá tendo esse surto agora de inteligência artificial, mas vai ter um momento em que as pessoas vão cansar disso e o que vai ser legal vai ser uma arte cada vez mais, entre aspas, imperfeita, porque quando é muito perfeito, parece que não foi uma pessoa que fez. E isso eu já falo há muito tempo, não é verdade? Quem acompanha o canal aqui há muito tempo sabe que eu sempre falo: cara, não se martiriza porque você errou um negócio, porque ficou um tracinho meio torto. É isso que faz parecer que foi uma pessoa que fez, e por isso que é legal. E eu tenho mesmo essa visão meio otimista demais, às vezes, das coisas, né? Ou às vezes o contrário, talvez seja até meio pessimista da minha parte, mas enfim. Tipo quando o cara da Meta, ele fez um Reels declarando oficialmente que a partir de agora o que vai entregar é vídeo, é Reels, acabou o negócio de foto, vamos postar vídeo, que é isso que o Instagram quer, é isso que o Instagram vai entregar. E aí teve toda uma repercussão, todo mundo tipo assim: meu Deus, agora fudeu e tal. O que eu pensei na época? Eu falei: cara, vai ser muito bom para quem trabalha com audiovisual, entendeu? Ou para quem está procurando alguma área do marketing, da criatividade, desse universo, da comunicação, para trabalhar e não sabe. Pode ser um caminho, sabe? Começa a aprender a gravar, editar vídeo. Olhei muito dessa forma, eu até postei na época, eu falei: cara, é meio zoado que agora vai ser só vídeo, por outro lado, é legal para quem é dessa área ou para quem tem interesse nessa área, quem quer começar nessa área, vai ser muito mais valorizado agora. E teve um monte de gente que caiu matando em cima de mim que eu falei isso, mas era o que eu achava, e de fato, eu gasto uma nota hoje contratando filmmaker e essa galera e tal, que era uma coisa que, sei lá, antes não era tão necessário, né? Eu fazia uma foto e estava resolvido minha publicidade. E agora, quanto mais elaborado, mais eu preciso de mais gente me ajudando a gravar e tal. E isso porque eu também sei gravar e sei editar, então também foi uma coisa que valorizou o meu trabalho, porque não é toda influencer que sabe editar e gravar. Então, enfim, eu costumo ter essa visão mesmo das coisas, de tentar ver
o lado bom do negócio, sabe? Tentar ver, na verdade não é ver o lado bom, desculpa, é ver a luz no fim do túnel, porque a inteligência artificial não tem exatamente um lado bom, né? Se tratando de substituir criativos, mas é isso, era uma luz no fim do túnel. Eu olhei o negócio hypando e eu falei, cara, isso não vai durar, não tem como. Então, eu não sei se é o caso de todo mundo, mas eu sinto sim que tem muita gente já saturada de inteligência artificial fazendo trabalhos artísticos. Eu sinto sim que as pessoas agora valorizam bastante quando você mostra o seu processo e que não envolveu inteligência artificial. Por exemplo, quando eu posto vídeo de desenho, isso já faz algum tempo. Eu posto um vídeo, ou mesmo uma foto de um desenho meu, sempre tem lá um comentário. Ah, e além de tudo, faz isso sem inteligência artificial. Ou seja, nossa, é mais legal ainda, entendeu? Outro comentário muito comum que eu recebo, até nos meus vídeos quando eu mostro bastidores de fazendo publicidade e tal. Nossa, uma IA não faria isso, sabe? O que não resolve o problema, tá, gente? Eu tô falando aqui do meu lugar de ilustradora já reconhecida no mercado há muitos anos e tal. Não muda o fato de que a IA sucateia, assim, o trabalho de ilustradores, de designers, de dubladores. Porque a maior parte do mercado não é composta por ilustradores como eu, que tem um trabalho autoral, que tem uma assinatura das coisas, que tá aí há bastante tempo. De qualquer forma, eu só não quero que esse aqui vire um vídeo sobre ódio contra a IA. Eu quero que seja um vídeo sobre amor pelos seres humanos fazendo suas coisinhas de seres humanos. Apesar de que fazer coisinhas de seres humanos também passa por questionar as coisas, né? Mas eu acho que foi por tudo isso, por todos esses sentimentos complexos e contraditórios que eu tô tendo, esses pensamentos difíceis também de entender muitas vezes, porque as coisas vão acontecendo mais rápido do que dá tempo da gente pensar muitas vezes. Foi por conta de tudo isso que eu fiquei obcecada por esse shooting, foi por conta de tudo isso que eu quis fazer esse desenho, que eu quis fazer ele usando giz pastel oleoso, que é assim meu material preferido já há um tempo, porque ele tem essa textura que ele, assim, é impossível deixar a pintura perfeita. Você consegue entender? Sempre fica meio borradinho, sempre tem a texturinha. Quando você erra alguma coisa é mais difícil de consertar, eu sinto com giz pastel, porque você vai criando camada em cima de camada em cima de camada. Você consegue corrigir, mas parece que dá para saber que você errou. Ainda mais quem sabe pintar, você olha e fala, nossa, tá meio grosso aqui, né? O que rolou? Eu gosto também do fato dele ser um material muito barato. Eu uso o giz pastel da Cis e eu acho que é um material escolar, tá ligado? Então coloca menos peso também, muitas vezes até na hora de gravar, principalmente na hora de gravar, na verdade, eu fico receosa de usar um material mais caro, porque aí se eu desperdiço demais, porque eu tô aprendendo, sempre vai ter alguém que vai comentar, nossa, que sem noção, meu, gastando material caro. Agora, giz pastel, meu Deus do céu, é super barato, eu guardo de qualquer jeito, eu coloco uma cor em cima da outra e parece que no final sempre fica legal, sabe? Eu acho o processo muito gostoso. O que tem acontecido, na verdade, é que o papel que eu uso é caro. Por quê? Eu nunca fiz curso de giz pastel, nunca nem pesquisei sobre isso, tá? Eu fui realmente assim, de um jeito muito intuitivo para aprender. Eu só, sei lá, eu acho que eu tinha aqui em casa giz pastel oleoso, né? Acho que lá no outro AP de São Paulo, o último que a gente morou lá, tinha um monte de material, ganho muita coisa, né? E eu, sei lá, de vez em quando eu pego um outro e falo, deixa eu testar isso aqui. E aí eu testei, e aí desde o início eu não quis usar em folha lisa. Pela textura do giz pastel, eu falei, meu, tem que ser em algum papel com textura. E o papel com textura que eu tenho em casa, né, vocês sabem, é de aquarela. E eu tenho todo tipo de papel de aquarela possível. E os mais caros, eles são os que têm menos textura. Então ele tem uma textura, ele suga água, por conta da aquarela, né, tem que sugar um pouco da água, mas ele tem o mínimo de textura possível. Eu usei um papel de aquarela que é usado em aquarela botânica, que tem que ser, as camadas têm que secar muito rápido. E ele é um papel mais caro, porque ele é bem lisinho, assim, sabe? Eu esqueci o nome, se é hot pressed, se é cold pressed, eu acho que é hot pressed, né? Quando ele fica o mais liso, assim, possível. Então, o papel que eu uso é caro, apesar do giz pastel ser baratinho, mas eu tenho esses papéis em abundância aqui em casa, né? Então, para mim, não faz muita diferença mesmo, e eu gosto muito da textura dele. Mas, assim, se você quiser aprender e testar na sua casa,
Qualquer papel com texturinha dá certo. Se você usar papel craft, acho que se usar até papelão fica legal. Aí para finalizar usei lápis grafite mesmo, usei uma caneta branca, eu acho que eu usei a Posca, mas sei lá, qualquer caneta gel branca também fica legal. E é isso, se vocês quiserem, depois eu posso trazer um vídeo menos viajado e mais focado no desenho, mostrando como eu faço, o material que eu usei, dando alguma dica e tal, focado em giz pastel, que é o que eu tô gostando mais agora. Deixem o like, se inscrevam no canal, comentem alguma coisa. Os comentários eu uso muito para medir como foi o vídeo. Eu sou um ser humano, entendeu? Eu gosto de ver os seres humanos falando o que eles acharam do meu vídeo, não só clicando no botãozinho de gostou ou não gostou. É isso, um beijo e tchau!